Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 5 de outubro de 2025 e eu quis trazer esse episódio de hoje pra gente conversar um pouco sobre a ferida da rejeição e o sentimento de saudade. Porque eu estou me questionando muito com várias perguntas sobre mim mesma, sobre o que ainda me falta, né? Por que eu ainda sinto essa falta tão grande? Por que eu ainda fico me colocando em outro lugar? E ao mesmo tempo que eu tenho me sentido tão completa e inteira. Então eram assuntos que estavam um pouco confusos dentro da minha mente. E hoje, pela manhã, refletindo, eu tive uma intuição. Eu acho que foi uma resposta, assim, para tanto de pergunta que eu ando me fazendo. E diante da situação do porquê, né? Porque eu estava me perguntando se eu verdadeiramente me sinto rejeitada. Se esse é o sentimento que está dentro de mim. E como eu tô sendo muito sincera comigo mesma, não tô negando nada do que chega até mim, eu queria uma resposta do universo para essa pergunta. Aí, o meu entendimento foi que o que, o que é, a minha chama gêmea tá me espelhando, o que ele tá me mostrando, mesmo ainda estando em outro relacionamento, é que sim, eu preciso vencer esse sentimento da rejeição. Mas nesse momento, a única resposta que eu tenho para fazer isso é o reconhecimento do sentimento, de entender qual crença em mim que ainda me faz me sentir desse jeito, rejeitado. Porque literalmente o relacionamento dele me mostra isso, né? Eu cheguei à conclusão de que eu me sentiria livre disso, desse sentimento de rejeição, mesmo que se ele terminasse, não ficasse comigo. Claro que se poderia vir a acontecer isso e eu continuar me sentindo rejeitada, que é o que provavelmente aconteceria se eu não curasse a ferida. Mas na minha cabeça de hoje, o que o meu ego sente é que se esse relacionamento acabasse e mesmo que ele não ficasse comigo, eu não ia sentir esse sentimento de rejeição que eu sinto. Porque aí eu ia passar mais pro estado do e se, entendeu? O e se só é questão de tempo. Então agora que ele tá livre, eu vou poder me expressar mais, poder me soltar mais, né? Até porque poderia ser algo mais público que viesse a acontecer entre a gente. E diante dessa situação, eu não ia me sentir rejeitada. Mas é claro que a minha alma não ia se sentir desse jeito. Ela ia continuar se sentindo, entre aspas, incompleta. Porque já não é mais um lugar que me cabe. Já não é mais o relacionamento que eu desejo, né? Que a minha alma sente necessidade de ter. Então eu cheguei à conclusão de que nesse momento o que eu preciso é aceitar que eu estou me sentindo assim, diante dos fatos. E parece até um pouco cruel, né? Esse jeito que a gente tem que aprender, mas a partir do momento que eu conseguir superar essa rejeição dentro de mim, provavelmente algo vai se desfazer do outro lado. Mas eu também não posso focar a minha cura pensando no que o outro faria. Esse é um momento meu e eu tenho focado muito em mim, mesmo querendo muito as coisas no externo e ainda projetando bastante as coisas para fora. É um momento que eu tenho tirado para prestar atenção em mim e nos meus sentimentos. E em busca da cura, né, dessa ferida, da rejeição, porque, venhamos e convenhamos, já é algo que está acontecendo. A cura é existente, porque eu consegui abrir mão de algo que para mim era muito importante, que era o meu contato, era a minha acessibilidade, a minha chama gêmea, e eu consegui cortar isso em mim. Então, e exteriormente, é uma coisa que eu já tenho sentido que eu estou vivendo
essa rejeição e eu estou me curando aos poucos. Desde quando eu consegui me afastar daquele cara que nunca queria me encontrar e ficava só gastando a minha energia ali no WhatsApp. E logo depois eu já consegui também me afastar da minha chama gêmea, porque também já não estava mais me trazendo aquela paz e completude de estar em contato, porque já não era mais suficiente. E isso tudo são visualizações externas do meu interno. Então a ferida, ela está em cura. E refletindo sobre a cura dessa ferida da rejeição, eu fui em busca, né, óbvio, na psicologia, de qual crença em mim que pode estar me colocando nesse estado de me sentir dessa maneira. O que eu posso ter escutado, o que eu posso ter criado, imaginado como mecanismo de defesa mesmo, que pode que esteja me prendendo ainda a essa ferida, mesmo que sutilmente, porque eu sinto já que é sutil, sabe? Não é mais aquela dependência. Quando eu reconheço a ferida, eu já consigo, assim, me acolher, me dar aquele abraço. Então, eu fui em busca, assim, na psicologia mesmo, e aí, procurando em Jung, eu perguntei, né? Eu fiz a pergunta, assim, do porquê eu queria encontrar nos livros o que o Jung diz sobre a saudade. Porque muito se entende que a saudade é uma projeção. Eu já escutei isso em aula. Então eu fui até questionar o meu professor, né, para ele me dar uma resposta assim mais certeira sobre Jung. Daí ele talvez poderia ter alguma coisa na aula que eu não tinha entendido direito. Aí a conclusão que ele me deu, a resposta que ele me mostrou foi que existem 2 tipos de saudade. A saudade que é o sentimento, que é um sentimento verdadeiro do self, da alma, é um sentimento autêntico, que é um sentimento que você atrela a pessoas e lugares, mas não ao sentimento. Por exemplo, eu sinto saudade da cidade que eu morei na Europa, porque foi um lugar que eu amava estar. Foi amor à primeira vista. Para mim era tudo chocante, tudo muito diferente do que eu estava acostumada no Brasil. Tive muitos momentos maravilhosos lá. E assim como tenho saudade das viagens que eu já fiz, nos lugares que eu já estive, das comidas que eu já provei. E como eu também tenho saudade do meu tempo de colégio, onde eu podia passar a tarde com os meus amigos, sem ter... É muito bom ser criança, adolescente, porque você não tem cobrança, né, de si. Hoje talvez seja um pouco diferente, mas naquela época a gente tinha atividades extra-classe, mas não eram todos os dias. Então eu tenho saudade, assim, desses dias em que eu passava a tarde com os meus amigos e eu não me cobrava mentalmente, minha família não me cobrava de estar fazendo alguma coisa. Assim como eu tenho saudade, eu tive muitos maus momentos na faculdade, mas eu amo o lugar. É um lugar que eu sempre vou, eu sempre volto, eu adoro estar lá, porque eu amo a faculdade. Eu também passei tantas horas da minha vida naquele lugar e é tão bonito lá. Então essa é a saudade autêntica, é a saudade de um lugar, de uma coisa, de uma pessoa, de uma sensação que eu tive, mas não é uma saudade apegada. Explico. Esse tipo de saudade, ele não te faz se sentir vazio. Muito pelo contrário, é a saudade de uma experiência. Já a saudade projetiva é aquela saudade que você sente de como o outro te fazia sentir. Por exemplo, se eu fosse viajar, viajei para uma cidade da Europa, Paris, que todo mundo ama. E eu estava cumprindo aquele papel, eu fui naquela viagem para mostrar para as pessoas, para curar uma ferida, ou até usar como escape. Estou muito triste, vou passar um tempo em Paris. Curar uma ferida como escape, se eu uso aquilo para mostrar para os outros que eu também sou, ou para
curar uma rejeição, uma ferida de quando a gente se sente menos que os outros, ai meu Deus, como é que se chama? É o sentimento de inferioridade. E isso é uma saudade de projeção. E quando você reconhece essa saudade de projeção, Jung fala que a gente tem que ir lá nesse momento e recolher aquela energia psíquica que a gente deixa lá e trazer de volta para nós. Mas é claro que isso é uma jornada gigantesca dentro do processo de individuação da alma. É um trabalho árduo, não é tão simples assim de se fazer, porque a gente acaba sentindo falta, né, de como o outro completava a gente. Mas também existe um tipo de saudade, pela psicologia analítica, em que é a saudade do self com a união interior. É a saudade que toda alma sente de se sentir completo porque a gente foi separado do todo. Então, o que a gente quer fazer é voltar para esse lugar. E quem é a chama gêmea para a gente? Nossa chama gêmea é parte de nós mesmos. Então, é parte nossa que precisa se integrar com a gente para que a gente possa voltar a estar em união com o todo. Então, é muito complexo. É muito complexo. O que eu percebi nesse momento, que eu não posso me culpar por sentir essa saudade, porque isso é uma crença que se existe. Eu já escutei várias pessoas assim, caçoando mesmo de que a saudade da chama gêmea é uma necessidade, é uma projeção, você não pode se sentir assim. Então, às vezes a gente escuta isso e acaba se sentindo mal, acaba levando isso para o coração e isso acaba virando mais e mais feridas projetadas e espelhadas através de crença do outro. E isso afeta a nossa dinâmica mesmo de ascensão espiritual. Então precisa se prestar muito atenção. O que eu venho trazer hoje é isso, a saudade da nossa chama gêmea é uma saudade de nós mesmos. Se você está sentindo uma saudade que é aquela saudade de necessidade, sabe? Saudade de eu passei e passo ainda. É difícil para mim controlar, mas hoje eu reconheço muito mais de quanta coisa que eu via minha chama vivendo com essa outra pessoa e eu projetava aquilo, era o que eu queria estar vivendo. E a saudade dessas coisas não vividas é uma projeção, porque é um desejo do meu ego, não é um desejo da minha alma. Mas a saudade que eu tô sentindo, quando eu tô sentindo uma paz, mas que eu sinto a saudade... Não tem problema você sentir saudade da pessoa, entendeu? Porque é a saudade de você mesmo. Então, você não tem como se projetar essa saudade para fora. Então, não é uma saudade negativa. Nossa, acho que eu falei a palavra saudade 1000 vezes na última frase. Mas, enfim, então, eu preciso curar agora. Eu preciso me recolher e tirar um tempo e um espaço para curar essa crença de que a saudade da chama gêmea é algo ruim, principalmente nesse momento que eu tô vivendo, que é a rendição, que é o estágio mais profundo de cura da dinâmica. É muita cura, e é muita cura profunda mesmo. E hoje de manhã eu tava me questionando muito por que as coisas têm que ser assim, né? Por que a gente tem que amar tanto uma pessoa? Já curei tanta coisa, já me sinto uma pessoa melhor e ainda assim não ser a hora de estar junto, de estar evoluindo junto. E o que eu tenho recebido muito da espiritualidade é que esse momento é crucial, é individual, porque eu preciso me recuperar dessas feridas, eu preciso estar limpa de corpo e alma para que de mim só se espelhe luz para minha chama gêmea. Ninguém vai chegar à perfeição nessa vida, não tem como a gente ser perfeito, mas que essas feridas elas precisam ser eliminadas o máximo que dá. E eu sei que eu tô próxima e eu me sinto assim, tipo, é como se eu visualizasse, assim, é um restinho de areia, assim, que fica no fundo do copo, é um resquício que ela demora a aparecer,
Mas quando aparece, ela vem muito forte. Mas é através da força que vem, esse espelhamento, que eu crio mais força ainda para encarar ele de frente. E cada vez que eu encaro ele de frente, eu tiro ali daquele copo, nem que seja 1 grão da areia. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Esse estado que eu tô hoje de não fugir mais dos meus sentimentos, não fugir mais das coisas que eu sinto, é o que eu posso fazer nesse momento para me curar. Não há mais nada que eu possa fazer além de encarar de frente essas dores, refletir muito sobre da onde vem, para que quanto mais a origem disso tudo eu descobrir, mais fácil vai ser para mim chegar num ponto crucial onde eu vou ser mais luz do que dor e eu vou poder espelhar mais luz para minha chama e ela poder fazer algo, o universo poder trabalhar mais em prol da gente, mas sempre lembrando que é por nós, que não existe salvação do outro, que a única salvação é nossa. E eu tenho usado muito da minha chama para esperar as coisas para mim que eu preciso melhorar ainda. E eu, apesar de às vezes ser muito crítica comigo mesma, eu percebo e reconheço a minha melhora, porque a última vez, né, esse último contato que a gente teve foi um espelhamento que para mim foi bem ruim, bem doloroso, mas olha só quanto tempo demorou. Olha quanto tempo eu consegui ficar sem precisar, assim, sabe? Sentir esse espelhamento e mesmo assim eu continuei me observando e continuei entendendo sobre mim e sobre o que tá em mim ainda que precisa ser melhorado. Então eu acho que por hoje é isso. Continuo aqui refletindo muito, muito mesmo sobre mim, tirando qualquer tempo sozinha para pensar em mim mesmo e na minha ascensão espiritual e na minha melhora. Gratidão por todo mundo que continua me ouvindo, obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo episódio.